Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 17. Revisão e avaliação. Muito bem, pessoal. Estamos agora iniciando a segunda parte da nossa revisão, para a nossa avaliação da Unidade 4. Nós vamos retomar algumas informações que nós verificamos ao longo das aulas na Unidade 4 e também na nossa aula síncrona. E nós verificamos aí várias informações relacionadas à população mundial, população brasileira, estudando dados aí da chamada demografia. E a gente vai retomar essas informações agora. Já verificamos muitas coisas na primeira revisão com a professora Ludmila e agora a gente vai continuar os nossos estudos nessa parte da revisão, onde um dos assuntos que nós verificamos nessas aulas da Unidade 4 foi com relação ao crescimento da população mundial. Verificamos aí que a população já atingiu 7 bilhões de pessoas nessa década e que esse número está aumentando cada vez mais. E existem alguns teóricos, alguns pensadores que ao longo desses séculos foram pensando o que vai acontecer com o planeta, com tanta gente, quais são as consequências disso, se isso é bom ou ruim. Então houve toda essa preocupação nesse sentido. E aí a gente vai verificar que existem as chamadas teorias demográficas, as teorias que explicam o crescimento da população, as teorias que explicam quais as consequências, como é que está acontecendo, o que pode ser melhorado, as soluções e muitas coisas mais. Estudamos na nossa aula sobre as teorias demográficas com relação às três teorias, a teoria reformista, a teoria neomalthusiana e a teoria malthusiana, que é essa que a gente vai começar agora aí na nossa revisão, que é a primeira, é a mais é uma das teorias mais relevantes pelo fato de ter sido a primeira. Então ela pode estar ultrapassada e tudo mais, mas ela foi a primeira. Então ela é importante para os nossos estudos de como as pessoas lá no século XIX já estavam pensando a respeito do crescimento populacional. Então a gente observa aí que a teoria malthusiana ela foi elaborada pelo Thomas Malthus, lá no século XIX, onde ele já estava observando o crescimento da população e uma dificuldade dessas pessoas terem acesso à comida. Então ele faz essa relação, que é uma relação matemática entre comida e quantidade de pessoas. Então, de acordo com ele, o número de pessoas ia aumentar de uma forma tão gigante que não ia ter comida para todo mundo. A produção de alimentos não ia ser suficiente para atender tanta gente. E isso lá no século XVIII, XIX. Então, ele colocou, inclusive, alguns termos matemáticos para tentar justificar essa mudança, essa relação entre alimentos e pessoas. Então, ele disse que a produção de alimentos cresceria num ritmo lento, numa chamada progressão aritmética, enquanto a população mundial ia crescer num ritmo muito maior, numa progressão geométrica. Nós verificamos na nossa aula sobre as teorias demográficas, chamamos o professor Jean Nobre, que participou para a gente, comentou para a gente com relação a essas diferenças entre progressão geométrica e progressão aritmética, onde são duas relações de grandeza, onde a progressão geométrica ela multiplica esses valores numa escala muito maior e a progressão aritmética multiplica, adiciona, acrescenta esses valores numa velocidade bem menor. Então, o Malthus, como a gente verificou nessa tela aí, ela faz essa relação entre, essa teoria faz essa relação entre a produção de alimentos e a quantidade de pessoas. Então, o próprio Malthus, ele anunciava que não ia ter comida para todo mundo em poucos anos. E o que era necessário fazer? O que a população devia fazer? Parar de ter relações sexuais, a chamada sujeição moral. As pessoas tinham que parar de fazer sexo para não ter mais filhos e não ter mais gente no planeta. Então, para ele era necessário ocorrer a sujeição moral. Nós teríamos, a sociedade teria que parar de fazer filhos, parar de fazer sexo para poder não ter mais filhos e não aumentar a população. Então, era o que ele previa.
né? Inclusive é uma referência, o próprio Malthus, como ele tem referências protestantes, né, muito religiosas e tudo mais, isso vai muito de encontro ao que ele propôs, né, na teoria malthusiana, e que foi muito importante também nesse sentido. A teoria malthusiana, portanto, ela é importante, porque ela foi a primeira que começou a pensar essa relação do crescimento da população mundial. Algumas décadas depois, pessoal, surge a teoria neo-malthusiana, que ela traz, né, de volta a questão do malthusianismo, né, da teoria do Malthus, só que mais atualizada, né? Ela traz isso para os tempos daquela época, no período das primeiras décadas do século XX, né, período entre guerras, e principalmente o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde os pensadores dessa teoria já estavam também observando um crescimento da população de maneira muito acelerada, e que isso poderia dar problemas ali para o acesso de alimentação, de qualidade de vida das pessoas. Então isso ia gerar um colapso, de acordo com os neo-malthusianos. Então a gente observa o que deveria ser feito. O argumento das duas teorias é o mesmo, né? Tanto da teoria malthusiana quanto da teoria neo-malthusiana. Não vai ter comida para todo mundo. Só que o que os dois eles se diferenciam no sentido de que a teoria neo-malthusiana ela promove um controle de natalidade, só que baseado principalmente em métodos anticoncepcionais, em conscientização da população, né, baseado no controle do governo mesmo, com o papel do governo em controlar o crescimento desenfreado da população. Então a gente observa na imagem aí alguns métodos anticoncepcionais, né? Camisinha, as pílulas anticoncepcionais, que estão diretamente relacionadas com o controle de natalidade. Então as pessoas não vão deixar de fazer suas relações sexuais, como o Malthus previa, né? Mas elas vão ter as suas relações com o uso de anticoncepcionais, e isso vai ajudar no controle de natalidade, sempre com a ajuda, com o apoio, né, do Estado, dos países, dos governos. Então a gente vai observar que após a Segunda Guerra Mundial ocorreu uma explosão demográfica muito forte, principalmente nos países mais pobres, nos países desenvolvidos também, mas nos países subdesenvolvidos, que a gente chama de em desenvolvimento hoje em dia, né, ocorreu o quê? Um avanço muito grande da medicina. E o que isso significa? Que se houve avanços em tratamentos de doenças que antes não tinham cura, em auxílio, né, de saúde da população, isso vai fazendo com que as pessoas demorem muito mais para morrer, elas vão sobreviver mais. As doenças não vão atacar elas de maneira muito mais direta. E isso vai ocasionar a diminuição das taxas de mortalidade em muitos países. E, ao mesmo tempo, não vai ter a diminuição da natalidade, né? Ou seja, está nascendo muitas crianças, as pessoas continuam fazendo muitos filhos, mas estão vivendo mais. Então, justamente porque as taxas de natalidade, as taxas de mortalidade estão caindo, porque as pessoas estão vivendo mais, né? Estão tendo mais acesso a tratamentos de saúde para poder sobreviver, né, às doenças que aparecem aí ao longo da vida. Então, o que os governos preveem? O que os pensadores da teoria neo-malthusiana promovem? Que é necessário controlar a natalidade, né? Reduzir a natalidade. Se as pessoas estão vivendo mais, então tem mais gente aqui compartilhando o espaço, né? Isso vai dando uma série de problemas de acesso para todo mundo. Então, o que era necessário para a teoria neo-malthusiana e que foi aplicada muitas vezes por vários governos? Controlar a natalidade. O uso de métodos contraceptivos, né, que a gente chama de anticoncepcional, para a camisinha, a tabelinha, camisinha feminina, vasectomia nos homens, né, que é cortar lá para não produzir mais sêmen, tirar o útero das mulheres, ou pelo menos cortar também ali alguns canais, né, de produção de ovários. Então vai ter toda esse cuidado que vários governos foram gerando ao longo dos países para fazer com que as pessoas tenham menos filhos. Chegando até a medidas mais extremas, inclusive, né? Na China, como a gente sabe, já verificou
que a China ainda é o país mais populoso do mundo, né? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas morando lá, existe um controle legalizado ali, que é a política do filho único. Né? Na década de 80, 70, isso foi cada vez mais forte. Para o quê? Usar uma lei para controlar mesmo as pessoas a não terem mais filhos, pararem de ter filho. Apenas um filho por família. Então tem toda essa preocupação que no caso da China chegou a ser legalizado. Na Índia, que também é um país muito populoso, né, 1 bilhão e 200 milhões mais ou menos, né, só perde para a China, não chegou a ocorrer leis, né, mas sim muitas campanhas de conscientização do governo, para as pessoas terem menos filhos. Né, não chegou ao nível da China de controlar usando leis, mas né, houve toda essa campanha de conscientização que também aconteceu aqui no Brasil, né, principalmente década passada, década de 2000, década de 2010. A gente já observa uma preocupação muito grande, campanhas do governo de maneira muito forte para promover o chamado planejamento familiar, né, que é justamente uma tentativa de colocar na cabeça das pessoas, conscientizar as pessoas a terem menos filhos, pensar melhor no momento em que vai colocar uma criança no mundo. E isso está diretamente relacionado com o neomalthusianismo, né, que é o fato de você controlar o número de pessoas que estão nascendo aí, né, para ocorrer ali um certo equilíbrio entre a quantidade de pessoas. Já que as pessoas estão vivendo mais, então vamos controlar os índices de natalidade. E isso vem acontecendo ainda, né? Muitos governos ainda vêm promovendo essas ações. No Brasil, por exemplo, camisinha é de graça. Você pode ir em qualquer posto de saúde do SUS, pelo menos nas grandes capitais do Brasil, né? Isso é até um pouco mais fácil. Você consegue as camisinhas de maneira mais fácil. Né? Então vai ter essa questão que está diretamente relacionada com a teoria neomalthusiana, de que é necessário controlar a natalidade, principalmente nos países mais pobres, onde as pessoas estão tendo muitos filhos ainda. Bom, gente, além disso, verificamos sobre a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a gente também tem a teoria marxista, né, que explica, a teoria reformista também, que explica, tenta compreender as relações entre a distribuição da população e a questão dos alimentos. Então, a teoria reformista ela é uma atualização, ela faz o contraponto, ela traz, né, um novo ponto de vista com relação às teorias que a gente discutiu agora há pouco. Na verdade, um argumento, né, o ponto de vista que a teoria reformista traz para a gente é de que não existe essa questão de que vai ter pouca comida para todo mundo. O que não existe, na verdade, é distribuição de renda, de riqueza de maneira igual para todo mundo. E esse que é um grande argumento das pessoas que defendem a teoria reformista, que existem poucas pessoas que têm acesso a muito dinheiro, e se tem muito dinheiro, tem acesso a praticamente tudo. Tem acesso a transporte, tem acesso a alimentação de qualidade, pode ter a alimentação que quiser, né? Pode comer o que quiser, né? Quero comer qualquer coisa, vai comer porque tem acesso à comida, né? Ganha muito dinheiro, né? E consegue comer bastante. Ao mesmo tempo, você tem uma grande maioria das pessoas que não tem acesso à comida, né? Que vai ter que conviver com um salário muito baixo, vai ter que conviver tendo que dividir, né? Tendo que diminuir cada vez mais ali o seu modo de vida com relação à sua renda. Então a gente vai observar que esse é um argumento muito forte e que está bem claro aí, né, para a gente na sociedade atual. Né? Tem muitas pessoas que não têm muito dinheiro, né? Tem poucas pessoas com um nível mais elevado de renda. Se a gente for comparar, se a gente for trazer isso para a relação entre países, essa imagem que aparece aí na tela de vocês, de um grande bolo, como se fosse um bolo da riqueza, ela está bem mal distribuída. Pouquíssimas nações no mundo todo, elas vão concentrar grande parte da riqueza, enquanto grande parte dos países do mundo todo vão ter pouca riqueza. Né? Então esse que é um grande desequilíbrio. É isso que a teoria reformista ela meio que denuncia, né? Os pensadores, né, que concordam com essa teoria, eles concordam nesse sentido, né, de que
tem sim muito alimento no mundo, né? A indústria de alimentos está aí para isso, né? Produzindo o tempo todo, né? Comida. A agropecuária, a agricultura, grandes áreas destinadas para o latifúndio, mas só vai ter acesso a essa comida super bem produzida, super bem elaborada, industrializada, bonitinha, quem tiver dinheiro para comprar. Esse que é o argumento da teoria reformista. Então, na teoria reformista, que também é conhecida como teoria marxista, vocês vão estudar sobre marxismo aí em filosofia, sociologia, né? A ideia é essa, né, de que o problema não é que tem muita gente no mundo, não. Tem comida para todo mundo e ainda sobra, né? O problema é que nem todo mundo está tendo acesso a essa comida, nem todo mundo está tendo acesso também, além disso, né, à questão de higiene, acesso à questão de saúde, acesso à renda, acesso à educação. E aí a falta de formação acaba gerando também, né, fazendo que as pessoas tenham muitos filhos. Isso é praticamente uma regra. Quando a gente vai observar países pobres, quando a gente vai observar zonas de grandes cidades, de periferia, onde tem pessoas, uma grande quantidade de pessoas de baixa renda, a gente observa que as pessoas têm essa tendência a ter mais filhos, o que é impressionante, né? A gente acaba levando essa questão. Mas, ao mesmo tempo, para a teoria reformista, poderia ter, sim, muitos filhos, quantos filhos quisessem, né? Só que o dinheiro, a riqueza desses países não chega para todo mundo. Verificamos numa aula aí, né? O Brasil, por exemplo, 9ª maior economia do mundo. Cadê esse dinheiro todo, né, para distribuir, né, para 200 milhões de habitantes aí? Ainda existem pessoas muito pobres no Brasil. Bom, gente, além dessa questão das teorias demográficas, que tentam explicar a relação do crescimento da população mundial, algumas consequências e algumas soluções para isso, a gente também verificou sobre o Brasil, né, especificamente sobre o Brasil, onde nós somos todos essa mistura muito grande aí, né, de pessoas das 3 referências principais, a referência indígena, a referência negra e a referência branca, né, que em grande parte são essas 3 referências que compuseram todos nós aqui. Ao longo de séculos e séculos de existência do Brasil, a gente observa, né, que houve toda essa mistura, toda essa fusão entre pessoas de referências étnicas diferentes, né? Houve toda essa questão ali que, como a gente já verificou na aula sobre isso, né, não foi uma mistura tão assim amorosa, não, né? Foi mesmo a base de muita exploração europeia, principalmente portuguesa aqui no Brasil, né? De exploração tanto cultural como também sexual, né, para população indígena e população negra. Quantas e quantas histórias aí já não foram ditas, né, na literatura brasileira com relação aí, né, a pessoas, a brancos, comunidade branca que foi gerando, né, a partir da chamada poligamia, né, pessoa com vários casais ali, tendo filhos com várias mulheres diferentes, e foi se criando todo esse povão, como disse o Darcy Ribeiro na nossa aula, né, no livro dele também, O Povo Brasileiro, também diz isso. O Brasil ele é resultado dessa mistura muito grande, onde formou uma categoria étnica muito própria aqui do nosso território, onde nós somos referências aí da mistura desse pessoal aí que séculos atrás, gerações atrás, acabou ocorrendo toda essa mistura formando o povo mestiço, né? Onde nós temos aí alguma referência, seja indígena, seja branca, seja negra, onde a nossa própria cultura, o nosso próprio modo de vida está relacionado também com isso, né? Com essa mistura toda. Temos várias referências aí ao longo do mundo todo, ao longo do Brasil todo. Vamos começar observando aí agora com relação ao grupo indígena, como a gente observou, os primeiros seres humanos que ocuparam aqui essa área, os ameríndios, são, né, dessas categorias étnicas. E foram, como a gente sabe, né, devastados, mortos, assassinados. A cultura indígena foi agregada, né, em boa parte do território brasileiro. Alguns termos indígenas foram engolidos pelo idioma português. Aqui na nossa região mais ainda, né, por conta do modo de vida indígena que ainda é muito forte e foi se misturando com a nossa região, com o modo de vida português principalmente, né, foi quem explorou aqui essas áreas. Então a gente observa a população indígena como tendo aí
ainda, né, problemas sérios a enfrentar com relação a terras destinadas à população indígena, a questão da diminuição da população indígena cada vez mais, e principalmente por conta de questões culturais, né, onde você tem comunidades indígenas, onde pessoas saem das suas comunidades e vão para a grande cidade, não voltam mais, já se misturam, já perdem todas as suas características originais culturais, entra, consegue emprego, já fica por ali mesmo, não volta mais, né? E aí tem toda essa discussão, né, de que deve ser feito, se deve isolar mesmo, preservar ali a cultura indígena, ou se deve se misturar, né, se deve ser integrado à sociedade. Essa é uma discussão que foi dita também na nossa aula e que também é muito forte, né? Outra referência de grupos étnicos formadores no Brasil é a população negra, né? Antigos escravos trazidos aqui de lá da África para trabalhar sob regime escravista. Esse foi o grande problema e que causou sérios prejuízos para a comunidade negra até hoje, né? Para a população de referência negra até hoje, por conta de séculos de escravidão, né? Mesmo após a abolição da escravidão, houve esse problema, né, de a população não ter muito acesso ainda. Né? Agora que a gente já observa, né, um índice muito menor de pessoas, ao longo das décadas, né, desde o final da escravidão, a gente observa poucas pessoas de categoria negra com uma relevância na sociedade brasileira ainda. Mais recentemente, essa questão racial, étnica, voltou à discussão por conta do sistema de cotas aí nas universidades, né? Tanto para negros quanto para indígenas. Tem uma discussão muito forte nesse sentido, de que se deve ou não ter vaga exclusiva para negro, exclusiva para indígena nas faculdades. Né? Tem toda uma discussão, dizem que isso é necessário ter, porque realmente tem toda uma dívida histórica e tudo mais, para tentar diminuir a desigualdade étnica no Brasil. E ao mesmo tempo tem gente que diz que não tem nada a ver, né? Tem gente que tem que estudar e se estudar consegue uma vaga normalmente, né? São dois argumentos diferentes aí com relação ao sistema de cotas, e esse é só um dos aspectos relacionados ao preconceito. A questão de emprego, né? A questão de salários, em média, ainda são muito mais baixos. Você vê poucos negros com cargos de diretoria, gerência, cargos políticos. Né? Ainda é muito incomum encontrar pessoas de etnias diferentes. E a gente não fala só, a gente até falou na aula, não é só negros, né? É negros, é mulheres, mulheres negras, né? Inclusive, deficientes físicos, a comunidade homossexual, né? Tem comunidade indígena, tem muito problema, né, com relação a isso, né? De acesso, de reconhecimento, de dar voz para essas pessoas. Então tem toda essa discussão que nós já vimos lá na aula e que ainda é muito forte e vai continuar existindo aqui no Brasil, né, porque o nosso país, mesmo sendo muito diverso, né, ele ainda é muito conservador, por incrível que pareça. Mas está caminhando, já foi pior, gente. A gente vai verificar agora com relação à terceira referência étnica que nós tivemos aqui no Brasil, que é a referência branca. São os brancos aqui, que aqui no território brasileiro, as referências principalmente portuguesas, né, que foram quem colonizaram, quem exploraram aqui o território brasileiro e quem trouxeram todas as referências europeias para cá. Idioma, religião, vestuário, modo de vida com relação a casamento e até mesmo poligamia, né, que também veio tudo de lá. Mas também já existia aqui, né? Tem muita comunidade indígena que também compartilha muito. Mas aí a gente observa uma influência muito forte da população portuguesa ao longo dos séculos, com relação à cor, com relação também, né, aos sobrenomes. Temos aí muitos sobrenomes que fazem referência a populações europeias. A gente verificou, inclusive, que aqui no Brasil a imigração europeia ela foi muito intensa também no início do século XX. Você observa, por exemplo, não só portugueses ocupando a área aqui do Brasil, portugueses já estavam aqui desde o século XVI, né? Mas você observa a entrada de muitos espanhóis, muitos alemães, muitos italianos principalmente, né? Até mesmo os japoneses vindos, né, do continente asiático, ocupando, como a gente falou, a comunidade japonesa, uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão estão no Brasil,
né? Tem essa característica. Então isso está diretamente relacionado, por exemplo, com os nossos sobrenomes. Tem gente aí que tem sobrenome Soares, que já é uma mistura de espanhol ali com português. Versosa também veio tudo de lá, né? Tem gente aí com nome de Oliveira, gente com nome de Schneider, Junks, tudo alemão, né? Tem toda uma mistura. Qual é o seu sobrenome, né? De onde veio o seu sobrenome? Qual é a referência que você tem? Aqui no Brasil a gente tem uma referência muito forte do português e do espanhol, né? Onde houve toda uma modificação ali das famílias, tanto portuguesas quanto espanholas, onde acabou se misturando muito e compondo a sociedade brasileira. Então a influência étnica branca aqui no Brasil, gente, ela é muito mais forte, né? Justamente porque houve todos esses anos de exploração, de ocupação, de exploradores europeus aqui na nossa região, e isso acabou modificando todo o modo de vida. Então você observa população branca, um branco que casou com uma indígena, um negro que se casou com uma branca, né? Um branco que tem um filho com uma negra, mas tem outro filho lá com a outra branca. Isso acontece muito, né? Aconteceu muito ao longo do Brasil e se bobear continua acontecendo. Gente, outro assunto para finalizar a nossa revisão é com relação às migrações, né? Verificamos aí com relação às mudanças de um lugar para outro de uma pessoa. Isso é migração. Como nós vamos retomar agora aí na nossa aula, é a ideia de migração, né? Que é essa questão de você mudar de um lugar para outro. As migrações, gente, elas ocorreram no Brasil, elas ocorrem no mundo todo, ainda são muito comuns, né? Você observa que migrar pode ser de país para país, de estado para estado, até migrar de um bairro. Tem gente que vem de uma cidade, né? Tem gente que vem de uma cidade diferente trabalhar em outra, né? Todo dia tem que ir de uma cidade diferente, até mesmo um bairro muito distante, né? Que a pessoa vem, né, para uma área mais central, tem que andar quilômetros e quilômetros. É uma migração, um tipo de migração também, né? Migração pendular. Então a gente observa que o ato de migrar, ela é muito comum desde o começo da história da humanidade, as primeiras sociedades humanas, nômades, né? O nomadismo também é uma forma de migração, à medida que foram encontrando novas áreas, e com o passar de todos esses séculos, as migrações foram ocorrendo. O que foi a ocupação aqui da América, a colonização americana, que não um grande processo de migração? O que foi a colonização dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, do que não um monte de gente de fora, da Europa, no caso, né, entrando aqui nessas áreas? São processos migratórios. E à medida em que eles iam ocupando áreas aqui do Brasil, por exemplo, Nordeste, Sudeste brasileiro, Sul, indo em direção ao norte do Brasil, tudo processo migratório, porque houve necessidades. Então, hoje em dia, as pessoas migram, elas mudam, sempre por algum motivo. Verificamos isso na aula, né? Surge uma oportunidade de emprego em outro lugar, ou a área aqui onde eu moro é muito seca, é muito ruim, não tem água, as condições naturais aqui são muito ruins. Está em guerra o país onde eu moro, então não dá para viver aqui, eu vou me embora. Ou então eu simplesmente passei por aquela cidade porque eu estava conhecendo aquela cidade e apareceu um emprego e eu acabei ficando. Então ocorre essas coisas também, né? Acontece também, né? Essas pessoas do nada migram aí para os lugares, se mudam, de repente estão em Manaus, por exemplo. Então ocorre, né, sempre um motivo que faz com que as pessoas mudem de lugar, né? E isso não é fixo. Às vezes as pessoas estão numa cidade, elas vão embora para uma outra cidade, depois voltam para a cidade onde elas estão, depois vão para um outro lugar completamente diferente. O ato de migrar, ele é muito comum no mundo todo, mas ele está sempre motivado por algum fator, né? Principalmente econômico. O fator do dinheiro sempre é o principal. Aqui no Brasil a gente vai retomar a migração europeia, né? A gente vai retomar a migração europeia no Brasil, que ocorreu, né, no final do século XIX, começo do século XX, por conta das migrações aqui para o trabalho nas lavouras de café. Então, como a gente já verificou ainda agora, né,
houve um movimento muito grande aqui para o território brasileiro. Então você observa muitas famílias de alemães, de italianos, principalmente poloneses, a comunidade árabe também, né? No papel aí dos turcos e dos sírios, a comunidade japonesa, também, que não são, né, territórios europeus, mas vieram também para essas áreas. O período entre guerras também foi muito forte nesse sentido, né? Pessoas que por conta da guerra vêm para cá morar, se refugiar, enfim, também foi alguns fatores aí, né, que fizeram com que as pessoas viessem para o Brasil. Como a gente falou, sempre por algum motivo. E aqui no Brasil, como a gente sabe, as famílias elas foram ocupando, começaram a ocupar ali, né, o Sudeste e o Sul brasileiro, nesse começo do século XX, e com o passar das décadas, né, foram ocupando o Centro-Oeste, até chegar aqui no Norte do Brasil. A gente tem muitas pessoas que vêm do Sul do Brasil para cá, né? Apesar da região Norte, ela tem uma maioria de pessoas que vêm do Nordeste brasileiro, né? E que se vem do Nordeste brasileiro tem referência direta lá de Portugal, a gente observa pessoas de outras nacionalidades, com ancestrais de outras nacionalidades, presentes também, cada vez mais distantes de onde iniciou esses processos, como foi lá no Sudeste e no Sul. A gente observa pessoas do Sul do Brasil presentes no Norte, pessoas do Centro-Oeste brasileiro presentes na região Norte. Então o Norte ele vem tendo aí cada vez mais essa vocação de atrair pessoas.